Meus irmãos, nós concluímos durante este ano os 7 ensinos da cruz. Nós iniciamos e terminamos essa série de pregações. E nós, por último, falamos a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo. Não é como a verdade central das Escrituras. Toda a Bíblia, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, nos fala sobre a morte de Cristo. E nós precisamos entender isso. Que muitas coisas extraordinárias aconteceram no Calvário, mas a mais extraordinária de todas foi que o Filho de Deus precisou morrer. E nós devemos olhar para as Escrituras e ver quais foram os efeitos que a morte do Senhor Jesus trouxe ao céu, à terra, ao Hades, ao mundo dos vivos, ao mundo dos mortos. Meus irmãos, quando Jesus Cristo morreu, tudo mudou. O culto mudou, o modo como os homens se relacionam com Deus mudou. Tudo mudou na morte do Senhor Jesus. E nós não podemos ser ignorantes a respeito das coisas que dizem respeito aos efeitos que a morte do Senhor Jesus Cristo trouxe ao mundo inteiro. Portanto, eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, é a continuação do que nós estávamos estudando nos últimos finais de semana. Nós vamos ler já esta última palavra do Senhor Jesus antes da sua morte e lermos em sequência quais foram os efeitos que a morte do Senhor Jesus Cristo trouxe ao mundo. Então, por favor, leia Mateus capítulo 27, versos 50 a 54, pois está escrito assim: E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora, por favor, note a reação do centurião diante dos efeitos que a morte do Senhor Jesus Cristo produziu. O verso 54 nos afirma que o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: é verdade, este era o Filho de Deus. Aleluia. Amém. Por favor, meu irmão, recline sua cabeça em sinal de reverência. Aqueles que estão na sua casa e quiserem se ajoelhar, nós vamos fazer uma oração de agradecimento, de louvor ao nosso Deus, pela bênção que nos foi provida através do Calvário, e também pedir a Deus que nos abençoe no nosso desenvolvimento a respeito deste assunto tão importante. Ó grande Deus e Pai, ao Senhor adoramos nesta tarde, e viemos, Senhor, render graças ao Criador, ao Senhor do céu e da terra. Damos graças a Deus por este novo dia de vida que o Senhor nos concede, por todas as ricas e preciosas bênçãos que nos foram dadas até aqui, meu Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos o Evangelho, de mais uma vez, Senhor, podermos ser instruídos através das palavras do Santo Livro, sobretudo quando falamos a respeito deste assunto tão importante, que não foi outro senão a morte do teu próprio Filho. Ó Senhor, concede-nos graça e temor e reverência e respeito para entrarmos neste assunto com corações tementes a Deus, e que o Senhor nos abençoe, limpando-nos dos nossos pecados, pois cremos, Senhor, que sangue foi derramado para que nós fôssemos perdoados,
E ajuda-nos, ó Deus, para que entremos na Tua presença com todo o temor, respeito e reverência, e que o Senhor envie sobre nós o Teu Espírito Santo para aclarar o nosso entendimento e nos abençoar nesta tarde. Nós oramos, Pai, damos graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, vamos cantar um hino do cantor cristão chamado Cordeiro Divino. Sacrifícios imolados sobre o sangue nos altar não tiravam os pecados, não podiam expiar nossas culpas, nem remorsos dissipar. Temos sangue muito precioso de um divino remidor, eficaz e tão glorioso, é um grande expiador. Purifica o mais ímpio pecador. Triste choro, meu pecado, de Jesus me vem perdão. No Cordeiro confiado, não há mais condenação. O Cordeiro da completa remissão. Todo o peso do castigo, punição que mereci, lá na cruz supremo amigo, foi lançado sobre ti. Vou cantando, minha culpa estava ali. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, muitas coisas extraordinárias aconteceram na cruz do Calvário, porém a mais extraordinária de todas foi que Jesus Cristo, o eterno Filho do Deus Altíssimo, precisou morrer por nossos pecados. E nós devemos ser sábios e olhar para a Bíblia e perceber que homens incrédulos, que homens violentos, cruéis, blasfemos e inimigos do Senhor Jesus, quando viram a respeito da morte de Cristo, foram tremendamente abalados, e o testemunho deles está nas Escrituras, para que nós percebamos que, de fato, a morte de Cristo, quando ela é pregada de modo correto, coerente, conforme as Escrituras, ela abala o coração dos homens. Meus irmãos, diante de tudo o que aconteceu naquele dia, diante das 7 palavras da cruz, diante do modo único como o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, este centurião chegou à conclusão de que aquele a quem eles haviam crucificado não era outro, senão o próprio Filho de Deus. E entender as coisas que esse centurião entendeu, entender as coisas a respeito da morte do Filho de Deus, é algo que precisa nos abalar, assim como abalou esse centurião. Meus irmãos, e isso acontece quando nós olhamos para os eventos daquele dia e vemos as mesmas coisas que aquele centurião viu. Graças a Deus, há um meio de nós fazermos isso. O Senhor nosso Deus nos deixou um modo com o qual nós podemos ver e contemplar aquela sexta-feira, olhar para aquele dia e vermos que verdadeiramente as coisas que aconteceram ali foram todas extraordinárias, coisas
incomuns, coisas que aconteceram quando o Senhor Jesus Cristo morreu. Ou seja, estas coisas que aconteceram são chamados de efeitos da morte de Jesus. Hoje eu quero abordar com vocês o primeiro efeito. O primeiro efeito que aconteceu logo após o Senhor Jesus Cristo morrer foi o véu do Santo dos Santos ser rasgado ao meio. Ele foi rasgado de alto a baixo. O evangelista Mateus nos diz que logo quando o Senhor Jesus bradou de novo, ou seja, ele clamou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ao dizer isso, Jesus Cristo reclina sua cabeça sobre o peito e dá seu último suspiro e morre. Imediatamente após sua morte, o véu que havia no Santo dos Santos, ele é rasgado de alto a baixo. Mas nós devemos ter em mente que nós precisamos entender o que isso significa. Que apenas saber que o véu foi rasgado não produz efeito no coração das pessoas. Nós devemos entender o que era este véu e por que é que ele foi rasgado no exato momento da morte do Senhor Jesus. E para isso nós precisamos voltar na história e nos lembrar que no Antigo Testamento o Senhor Deus e Pai, o mesmo que enviou seu Filho ao mundo e o entregou à cruz, este mesmo Deus, no Antigo Testamento, ele escolheu uma nação na terra. Haviam dezenas, centenas de nações no mundo, porém Deus escolheu uma nação e fez uma aliança com aquela nação, com um povo chamado Israel. E Deus deu, por meio de Moisés, instruções de como seria o relacionamento entre Deus e a nação que ele havia escolhido. E a orientação era que Moisés e o povo judeu construísse o tabernáculo. O tabernáculo, como você deve lembrar, era uma espécie de templo que era desmontável e transportável. Conforme o povo peregrinava os 40 anos pelo deserto, quando a nuvem parava sobre o povo vinha e montava o tabernáculo e ali oferecia o culto ao Senhor. Quando a nuvem saía de sobre o tabernáculo e começava a se dirigir para o deserto, o povo desmontava o tabernáculo e levava o tabernáculo junto e depois montava o tabernáculo novamente. Então era esse tipo de culto, esse tipo de relacionamento que havia entre Deus e o povo eleito da antiga aliança. Esse tabernáculo mais tarde foi o que se tornou o templo de Jerusalém nos tempos do rei Salomão. Mas o que nós precisamos hoje aqui falar a respeito do tabernáculo era que o tabernáculo possuía compartimentos. No tabernáculo havia separações entre os lugares. E assim, haviam lugares que classes de pessoas podiam entrar, havia um lugar no tabernáculo que os sacerdotes podiam entrar, mas havia uma separação no tabernáculo que apenas um homem poderia entrar lá. E isso é para nos ensinar, meus irmãos, que o culto naquela época, o culto na antiga aliança, mantinha o povo separado de Deus. O povo, a nação, o povo que ia ao tabernáculo para participar do culto, eles ficavam do lado de fora, num lugar chamado pátio. Ali todas as pessoas podiam ficar. Mas havia um outro compartimento, uma outra separação depois, que era o lugar santo, e neste lugar santo todos os sacerdotes tinham acesso. Mas havia um outro lugar ainda, um outro compartimento no tabernáculo, que era chamado de Santo dos Santos, ou santuário. Lá era um lugar que era fechado por uma densa cortina, uma pesada cortina, que ficava fechada 364 dias por ano.
e apenas um homem, um representante daquela única nação na terra, somente um homem, só um ser humano, poderia entrar no Santo dos Santos. E este homem era chamado de sumo sacerdote. Somente este homem, de toda a nação de Israel, só ele, durante toda a vida dele, só ele teria acesso ao Santo dos Santos. Mas para entrar lá, ele não poderia entrar de qualquer forma e também não poderia entrar no dia que ele queria, não é? Porque havia uma cortina que impedia o acesso. A cortina, ela era inteira, ela não era uma peça inteira. Ela não tinha, como nós vemos nas cortinas da nossa casa, um modo de você abri-la. Aquela cortina, ela ficava fechada. E ficava fechada o ano inteiro. E essa cortina, então, era que impedia os homens de entrar no Santo dos Santos. E entrar no Santo dos Santos era entrar na presença de Deus. Era se achegar diante do próprio Deus. Isso era entrar no Santo dos Santos. Mas como é que era essa cortina que impedia o acesso dos homens à presença de Deus? Era um véu, era uma cortina pesada e densa. Ela era uma peça única, o que significa que não havia acesso por meio dela. Ela era uma cortina inteira. Ela era imensa, ela tinha 18 metros de altura. Ela era da espessura de uma mão, em torno de 12 centímetros. Tinha a largura dessa cortina e ela pesava mais ou menos 2 toneladas. Esse é o véu que foi rasgado de alto a baixo quando o Senhor Jesus Cristo morreu. Mas havia mais alguns detalhes dessa cortina que nós precisamos prestar atenção, porque faz referência à morte do Senhor Jesus. Essa cortina era feita de um material extremamente resistente. Ela era feita de linho fino torcido. Quando você pega dois fios, duas fibras da natureza e torce essas fibras e as enrola, elas se tornam extremamente fortes, extremamente resistentes. Então essa cortina, além de alta, grossa e pesada, ela também era extremamente resistente. Ela não poderia ser rasgada. Ela permaneceu ali por milênios. E ela não poderia ser rasgada. Mas há ainda também um outro ponto importante sobre o véu do santuário. Nós estamos procurando entender o que era este véu que se rasgou na hora em que Cristo morreu. E há um detalhe importante deste véu que nós devemos olhar na Escritura para entender. Está lá no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 26, verso 31. Inclusive é a ordem que o Senhor Deus concede ao povo judeu através de Moisés para que eles confeccionassem essa cortina. Êxodo 26, 31 diz assim: e farás também um véu de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins bordados nele. Então, quando alguém olhava para aquele véu, ele era feito de 3 cores, azul, púrpura e carmesim. E a combinação dessas cores do véu formava no véu a figura de querubins. Querubins são anjos. Existem tipos de anjos e querubins era um tipo de anjo. Só que hoje as pessoas têm uma noção muito humanizada dos anjos e não têm noção da grandeza e do poder desses seres que foram criados por Deus. Mas lá no véu do santuário, que foi rasgado quando o Senhor Jesus Cristo morreu, havia querubins bordados naquela cortina. E como é que era um querubim? Não é? É sempre importante nós fazermos isso para nós não criarmos ideias vagas, vazias sobre alguma coisa. Eu quero convidar você a abrir o livro do profeta Ezequiel. Nós vamos fazer a leitura e você depois
Procure ler com atenção o primeiro capítulo de Ezequiel, porque Ezequiel tem uma visão de querubins. Ezequiel vê estes anjos, ele vê como foram os querubins, e aqui no livro do profeta Ezequiel nós temos, com riqueza de detalhes, como eram estes anjos que estavam estampados na cortina do santuário. Veja, vamos ler Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim. Eu vou fazer apenas a leitura para o conhecimento dos irmãos e peço que você estude, leia sobre o primeiro capítulo de Ezequiel. Está escrito assim: E olhei e vi um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem e um raio cercado de um brilho, e um metal que brilhava saía do meio do raio. Algo semelhante a 4 seres viventes saía do meio da nuvem. Tinham a aparência semelhante à de homem. Cada um tinha 4 rostos e também 4 asas. Suas pernas eram retas. Os pés eram como os pés de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos de homens debaixo de asas, nos 4 lados. E os rostos e as asas dos 4 eram assim. Agora ele vai descrever como eram as asas e os rostos dos anjos. As asas se uniam umas às outras, e eles não se viravam quando andavam, cada um andava para a frente. Os rostos tinham uma aparência de rosto humano. Os 4 tinham rosto de leão, e no lado direito rosto de boi, e no lado esquerdo os 4 também tinham rosto de águia, e os rostos eram assim. As asas estavam estendidas para cima, cada um tinha 2 asas que tocavam uma outra, e 2 cobriam o corpo de cada um deles. Cada um andava para a frente, e iam para onde o Espírito fosse, não se viravam quando andavam. Os seres viventes pareciam brasas ardentes, eram como tochas que iam de um lado para o outro entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e deles saíam relâmpagos. E os seres viventes iam e vinham como um raio. Então entenda, meu irmão, que muitas vezes as pessoas fazem uma descrição de anjos que não se ampara com aquilo que a Escritura diz que um anjo de fato é. Um querubim é um anjo muito poderoso. E querubins foram estampados na cortina que impedia os homens de entrar na presença de Deus. Não é? Mas a pergunta então é a seguinte: por que Deus ordenou que Moisés estampasse querubins no véu do Santo dos Santos? Meus irmãos, para nós entendermos isso, nós precisamos voltar um pouco mais na história humana, voltarmos lá para dentro do Jardim do Éden, para que nós entendamos o porquê dos anjos na cortina que foi rasgada quando o Senhor Jesus Cristo morreu. Numa passagem que eu creio que muitos conhecem e que a maioria de nós deve conhecer de cor, porém, eu gostaria que os irmãos lessem nas suas Bíblias, ou que fosse projetado o versículo, que é Gênesis, capítulo 3, verso 24, lembrando bem que o capítulo 3 de Gênesis fala sobre a queda do homem, fala sobre o primeiro pecado, e é lá neste contexto do primeiro pecado cometido que na primeira vez a Bíblia se refere aos querubins. Por favor, Gênesis 3, 24, diz assim, os irmãos que nos assistem, por favor, acompanhem a leitura. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Meus irmãos, aqui este texto nos informa que Adão e Eva estavam sendo expulsos do jardim. Eles estavam sendo banidos do jardim da qual Deus havia criado para que eles habitassem. E o motivo foi que eles pecaram.
E este pecado que eles cometeram trouxeram consequências sobre a vida deles. Dentre estas consequências, eles não poderiam mais ter acesso a Deus. Eles estavam expulsos da presença de Deus. E quem é que Deus colocou como guardiões para que ninguém viesse à presença de Deus? Os querubins. Então assim a gente começa a entender a cortina. Mas vamos entender um pouquinho sobre a questão de Adão e Eva terem sido lançados do jardim, Deus ter colocado querubins para guardar o caminho. Qual foi a razão deles terem sido banidos? E de Deus ter colocado querubins como guardiões do jardim? A razão foi porque Adão cometeu um único pecado. E esse pecado cometido no jardim, preste atenção, trouxe consequências. O pecado de Adão produziu efeitos no céu, na terra e debaixo da terra. Produziu efeitos no céu. Qual efeitos o pecado de Adão produziu no céu? Quebrou a comunhão entre homens e Deus. Um pecado apenas, um pecado só. Se é que nós podemos falar assim. Nós falamos assim porque nós não temos uma noção total, completa e absoluta da desgraça que o pecado é. Mas entenda que a Bíblia nos diz isso, que eles cometeram um pecado. E esse pecado trouxe efeitos sobre toda a raça humana. Por 4.000 anos, os homens ficaram separados de Deus. Uma cortina impedia os homens de se achegarem a Deus. E os querubins, com espadas, ameaçavam quem queria se achegar a Deus. Então, devemos nos lembrar aqui. Adão pecou. Consequências aconteceram do pecado de Adão. Ou podemos dizer, efeitos aconteceram devido ao pecado de Adão. Efeitos no céu. Qual foi o efeito no céu? Comunhão entre homens e Deus foi rompida. Efeitos na terra. Qual foram as consequências, os efeitos que o pecado de Adão trouxe na terra? Os homens que foram criados para viver para sempre começaram a morrer. Morriam e eram lançados em túmulos. Então houveram vários efeitos, não é, por causa do pecado de Adão. E é para nós entendermos isso, meus irmãos. Quanta tragédia um único pecado causou. Um único pecado, escuta, é tão grave, é uma ofensa tão grande a Deus, um único pecado, que foi por causa deste pecado cometido no jardim que a Bíblia diz que veio julgamento sobre todos os homens para condenação. Está em Romanos capítulo 5, verso 18. Isso devia abalar o nosso coração. Um pecado, por uma só transgressão, por uma só ofensa, escreveu o apóstolo Paulo, veio o julgamento sobre toda a humanidade para a condenação. Um pecado só, cometido lá no jardim, por um homem que eu nunca vi, trouxe condenação à humanidade inteira. Meus irmãos, é para nós entendermos quão ofensivo o pecado é. Que ofensa o pecado causa ao Deus 3 vezes santo, porque este pecado trouxe dor, sofrimento e morte a todos os descendentes de Adão, desde aquele dia até quando não houver mais homens sobre a terra. Meus irmãos, isso deveria nos dar uma noção de quão horripilantes são as consequências do pecado. Mas, conforme nos afirma as Escrituras, de um modo tão claro, né, conforme a Bíblia nos mostra de modo tão evidente, tão cristalino,
foi aquele pecado primeiro cometido por Adão no Jardim do Éden, a razão da existência do véu, da existência da cortina no santuário, no Santo dos Santos. E essa separação promovida pelo pecado de Adão, ela é representada na Bíblia como aquele véu de 18 metros de altura, com 4 centímetros de espessura, imensa cortina, estampada com querubins, das quais ninguém poderia passar lá se não fosse o sumo sacerdote, e quem passar seria morto. Então nós devemos entender o seguinte, que na antiga aliança, no Antigo Testamento, aquela cortina fechada era um sinal de que os homens deveriam ficar longe de Deus. Deus estava ofendido porque Adão havia pecado no jardim. Deus se ofendeu gravemente com o pecado. Porém, Deus é muito misericordioso e bom. E Deus, antes mesmo da fundação do mundo, já havia previsto que ele iria enviar um cordeiro para ser sacrificado, para que então aquele cordeiro sofresse as consequências do pecado que foi cometido. Mas lembremos que mesmo o povo escolhido, mesmo o povo israelita, mesmo o povo que tinha uma aliança com Deus, esse povo estava proibido de entrar na presença de Deus. Não era possível. Apenas um representante da nação podia entrar, os outros homens não podiam. Mulheres não podiam entrar no santuário, crianças não podiam entrar. Era assim na antiga aliança, meus irmãos, e não foi assim por um mês, não foi assim por 6 meses, não foi assim por 10 anos, por 1000 anos, foi assim por 4000 anos. Havia um obstáculo entre Deus e os homens, e esse obstáculo era o véu. E este véu era uma lembrança contínua daquilo que o pecado faz. O pecado separa. Você se lembra que o tabernáculo era um lugar repleto de compartimentos, de lugares separados? O pecado separa. Separa quem? Pecado separa homem e Deus. Por isso que a humanidade inteira permaneceu separada de Deus, desde a queda de Adão até a vinda de Cristo. E é também por esta razão que não há no Antigo Testamento nenhum convite de Deus para que os homens entrem no santuário. Você pode estudar minuciosamente todo o Antigo Testamento. Não há nenhum convite para que os homens vão ao santuário. Não existe esse convite no Antigo Testamento. Pelo contrário, a cortina fechada e os querubins estampados diziam: não venham, não entrem, vocês não são bem-vindos. Não é? A antiga aliança dizia ao povo: se afastem, fiquem longe, somente o sumo sacerdote pode se aproximar. Meus irmãos, e foi assim por 4000 anos, desde a queda de Adão, a humanidade separada de Deus. Porém, preste atenção, no exato momento em que o Filho de Deus morre na cruz, louvado seja Deus, isto acaba. O que acontece quando o Senhor Jesus morre na cruz? Volte, por favor, em Mateus capítulo 27 e veja quão grande bênção Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, verso 51. Ou o que o evangelista Mateus quer nos dizer é o seguinte: o véu foi removido quando o Senhor Jesus Cristo morreu.
não é? Na antiga lei, no Antigo Testamento, na antiga aliança, sangue era derramado todos os dias, de manhã e à tarde, e o véu continuava lá. Mas quando o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário e morreu, o céu da separação foi removido para sempre. Louvado seja Deus. Quando o Senhor Jesus morreu, ele entrou além do véu e foi à presença de Deus, levando o seu próprio sangue como uma expiação eterna pelos pecados dos filhos de Adão. E foi por isso que o véu foi removido. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito, eterno, para que o povo, para que os eleitos de Deus, para que o povo de Deus finalmente pudesse ir a Deus. Meus irmãos, e o que aconteceu? Nós devemos prestar atenção, porque há muito ensino espiritual no modo como o véu foi rasgado. Há muita instrução para a nossa vida prática como crentes, no modo como o véu foi rasgado. Veja que Mateus diz que eis que o véu do santuário se rasgou em dois, ou melhor, vamos a Lucas 23, 45, que é um texto paralelo, para nos mostrar um outro detalhe sobre como o véu foi rasgado. Deixa Mateus 27, vá a Lucas 23, 45. Pois o verso 45 no final diz assim: e o véu do santuário se rasgou ao meio. Presta atenção. Porque Lucas nos informa que o véu se rasgou ao meio. Por que não foi rasgado o lado do véu? Ou por que não se rasgou uma ponta do véu? Porque o véu foi rasgado no centro, no meio. Meus irmãos, porque se houvesse rasgado uma parte, se houvesse rasgado uma ponta do véu, nós continuaríamos sem acesso a Deus. Nós poderíamos olhar para dentro do lugar santíssimo, mas nós não poderíamos entrar lá, porque o véu continuaria fechado. Porém, o véu foi rasgado pelo meio. Isso que Lucas nos informa. O que significa isso? Significa que o centro do problema entre Deus e o homem foi resolvido. Quando o véu foi rasgado pelo meio, significa que a questão do pecado foi resolvida. Jesus Cristo proveu eterna expiação. Foi por isso mesmo que o mesmo Deus que baniu Adão do jardim, enviou o seu filho como segundo Adão, e quando o seu filho morre, o próprio Deus, lá do alto, perfeitamente, como tudo que ele faz é perfeito, ele rasga o véu ao meio. E exatamente este véu tinha estas proporções e essa densidade para nos mostrar, irmãos, que somente um poder onipotente poderia ter feito isso. Quando Cristo morreu e o véu foi rasgado, significa que Deus, o Pai, aceitou o sacrifício. Que o preço que Cristo pagou na cruz é suficiente. Por isso o véu foi rasgado ao meio. Quer dizer que a inimizade que havia entre Deus e os homens acabou. Mas Mateus, se voltarmos ao Evangelho de Mateus, ele nos diz que o véu também foi rasgado em duas partes. O véu do santuário se rasgou em dois. O que significa isso? Antes o véu era uma peça única, o que significava que não havia acesso, não havia caminho entre o véu. Agora, na morte de Cristo, o véu é rasgado em dois. Significa que um caminho foi aberto através do véu, pela morte do Senhor Jesus. O véu se rasgou em dois, um novo e vivo caminho agora foi aberto para todo aquele que crê, para que este entre e viva a sua vida na presença de Deus.
Mas há um outro ponto ainda no verso 51 que merece ser destacado. Que o véu também foi rasgado de alto a baixo. Meus irmãos, por que o véu foi rasgado do alto? Porque o pecado de Adão promoveu efeitos no céu também. Mas agora, lá do céu, onde Deus habita, por causa da morte do Filho de Deus, este mal foi extirpado. O pecado foi perdoado. E Deus, então, que está lá no céu, é aquele que promove o acesso dos homens a este novo e vivo caminho. Não é? Quer dizer que o véu sendo rasgado do alto a baixo significa que ele produziu efeitos no céu e ele produziu efeitos abaixo. Do alto a baixo. Não é? Mas nós podemos facilmente pensar que quando a Bíblia está falando que o véu foi rasgado de alto a baixo, o fato de ser rasgado até abaixo é porque este acesso nos alcança agora. Isso é verdade também. Porém, há um outro efeito da morte de Jesus que fala destes efeitos aqui na terra para nós. Quando a Bíblia diz que o véu foi rasgado até embaixo, diz respeito não à habitação dos vivos aqui, mas à habitação dos mortos. Houve mudanças no mundo dos mortos quando o Senhor Jesus Cristo morreu. Você não percebe aqui que mortos ressuscitaram e saíram dos sepulcros? Então é isso que a Bíblia quer nos dizer. Que aquele véu era como algo que impedia o acesso até mesmo daqueles que já haviam morrido a Deus, até mesmo dos santos que haviam morrido. Eu vou explicar isso melhor. A morte de Cristo produziu efeitos também no mundo dos mortos. Por isso que muitos corpos de santos que morriam foram ressuscitados. Isso foi um sinal de que a morte de Cristo mudou as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Antes da morte de Cristo, todos os que morriam, tanto santos quanto ímpios, eles iam para o mesmo lugar. Eles iam para baixo. Eles iam para um lugar que o Antigo Testamento chama de Sheol e no Novo Testamento é chamado de Hades. E este lugar também era um lugar que tinha compartimentos, separações. E lá havia a separação onde ficavam os perdidos e lá também ficavam os salvos. Mas na morte de Cristo isto mudou, louvado seja Deus. Por isso que o véu foi rasgado até embaixo. Não é? Na morte de Cristo, os cristãos, os crentes que estavam lá desde Abel, Abraão, todos que estavam lá no Sheol, Jó, todos estes são levados para junto de Deus no céu, mas os ímpios permanecem lá. E quem morre sem fé, sem Cristo aqui, desce para o Sheol, para o Hades ainda. Mas houveram mudanças para os salvos com relação à morte. É por isso que somente corpos de santos foram ressuscitados. Porque esses efeitos benéficos da morte do Senhor Jesus são apenas para os santos. É por isso que o rasgo começou lá do alto, onde Deus habita, foi lá do trono de Deus e ele penetrou no mais profundo abismo para libertar os nossos irmãos que desde a antiga aliança estavam colocados lá no Sheol. Não é? Lá embaixo, onde as almas dos santos ansiavam pela hora em que Jesus viria, em que o Messias morreria, os libertaria e os levaria a Deus. Por isso que o véu, meus irmãos, foi rasgado de alto a baixo. O véu rasgado significa o triunfo de Cristo sobre o pecado. O pecado separa homens de Deus na vida, na morte, depois da morte. O pecado separa você de Deus no tempo e na eternidade. O pecado, ele em essência faz isso. Ele separa o homem de Deus. Porém, na cruz do Calvário, o bendito Cordeiro que Deus enviou, aquele Cordeiro de Deus que desceu do céu para tirar o pecado do mundo, ele venceu. Ele suportou
tudo o que era necessário para que o pecador fosse perdoado. Meus irmãos, e nós não temos nem mesmo uma consciência clara e perfeita com relação ao pecado. Também não temos uma consciência do quanto Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. É impossível calcular. É impossível nós mensurarmos o quanto o Senhor Jesus Cristo sofreu, até o momento em que Ele brada pela última vez com grande voz, e entrega seu espírito, dá o último suspiro e morre. Só que uma coisa nós podemos fazer, nós podemos crer que pouco antes de fazer isso, o Senhor Jesus, pendurado na cruz, Ele clama, está pago, está consumado. Então agora nós podemos morrer em paz, podemos deixar este mundo em paz, porque está consumada, está paga. A obra da redenção está concluída. E agora o que resta a nós é crermos no sangue de Cristo. É crermos no sangue da expiação. Meus irmãos, é crer no sangue. E crer no sangue é crer que o sacrifício que Cristo concluiu no Calvário é o pagamento único, final e eterno por nossos pecados. E se você crê em Jesus, você está perdoado. E você pode morrer tranquilo. Porque seria injusto Deus cobrar de alguém os pecados que Deus já puniu no Filho dele. Então é por isso que conhecer sobre a cruz descansa o nosso coração, remove de nós o medo das coisas que vão acontecer no futuro. E também crer no sangue de Cristo é a prova de que nós cremos na cruz e desejamos nos aproximar de Deus. Todo aquele que crê quer entrar além do véu. Todo aquele que crê deseja viver além do véu. Mas este é um benefício da nova aliança. Só a nova aliança traz este benefício aos crentes. O benefício de um acesso livre a Deus Pai. Lembre-se que durante toda a antiga aliança, aquele véu pesado separou a humanidade de Deus. Mas foi no exato momento da morte do Senhor Jesus que isso mudou. E por que mudou na hora que Jesus morreu? Por que o véu não foi rasgado antes? Por que Jesus não rasgou o véu antes? Ou por que o véu não foi rasgado quando Jesus ressuscitou? Por que o véu foi rasgado no exato momento em que Cristo morreu? Meus irmãos, porque, como a Escritura nos afirma, é quando o testador morre que entra em vigor o seu testamento, como Hebreus 9,17 nos informa. Quer dizer o seguinte, Cristo veio para estabelecer uma nova aliança, agora não só com uma nação, agora com o mundo inteiro, agora com pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus veio estabelecer essa nova aliança, só que ela só entrou em vigor no exato momento em que Jesus morreu na cruz. Né? Hebreus 9,17 é um texto-chave para você saber o que pertence ao Antigo Testamento, o que é do Novo Testamento. Hebreus 9,17 diz assim: porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Então foi na morte do Senhor Jesus que essa chave foi virada. Foi na morte do Senhor Jesus que a antiga aliança passou e a nova aliança entrou em vigor. A antiga aliança que tinha véu ficou para trás quando Jesus morreu. A antiga aliança dos dízimos, dos sacerdotes, dos ungidos, essa antiga aliança, ela ficou para trás quando Cristo morreu. E agora nós estamos numa nova aliança. Não é? E essa nova aliança trouxe efeitos extraordinários no céu e na terra, entre os vivos e entre os mortos. O relacionamento entre Deus e a humanidade foi mudado. O véu foi rasgado. Não é porque Cristo fez este sacrifício pelos nossos pecados e nos reconciliou a humanidade com Deus. Mas veja a diferença. É importante a gente comparar. Como é que era na antiga aliança? Presta atenção.
Na antiga aliança, apenas um homem de uma única tribo, da tribo de Levi, de um único povo, o povo de Israel, em apenas um único dia no ano, podia entrar na presença de Deus. O acesso era extremamente restrito. Entenda, só um homem, e esse homem era de uma tribo especial, de um povo especial, de uma nação especial, e ele só podia entrar lá num dia especial. Se você precisasse, na antiga aliança, da presença de Deus, você não tinha. Só no dia do perdão. Além disso, mulheres e crianças não podiam entrar de forma alguma, de jeito nenhum. Mas e agora na nova aliança? Agora, homens, mulheres, crianças de toda tribo, língua, povo e nação, do mundo inteiro, em qualquer dia, em qualquer hora, sob qualquer circunstância, podem entrar na presença de Deus. Louvado seja Deus! E por que podem? Porque Cristo morreu na cruz para prover este benefício a nós. Por isso que o véu foi rasgado. Meus irmãos, o Espírito da nova aliança nos chama a entrar além do véu. Por favor, olhe comigo, Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Não é que é também um texto-chave para nos mostrar essa questão do véu rasgado. Veja agora na nova aliança como deve ser, como precisa ser o relacionamento do crente e seu Deus. Carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. Vou ler da versão Almeida, século 21. Portanto, irmãos, tendo coragem ou tendo ousadia para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso ou caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Meus amados, na antiga aliança ninguém era convidado para entrar. O véu fechado era a mensagem para todos: se afastem. Na nova aliança, o véu rasgado é também uma mensagem. O véu removido quando Cristo morreu é em si uma mensagem. Ele é um convite do próprio Deus a todos aqueles que creem, para que estes pecadores agora, perdoados em Cristo, venham a Deus, habitem na presença de Deus. Mas como é que nós podemos entrar? Como é que se entra neste lugar bendito? O escritor de Hebreus diz que os irmãos devem ser audaciosos, devem ser corajosos e entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Quer dizer que ninguém entra lá porque participa da denominação A ou B, ninguém entra lá porque pratica boas obras, ninguém entra no lugar santíssimo por sua própria justiça ou santidade. Só entram lá quem crê no sangue do Filho de Deus. A única razão pela qual um pecador é aceito na presença de Deus é que este pecador crê que o Filho de Deus morreu naquela cruz. A única razão. Todo aquele que crê pode entrar. Todo aquele que crê usufrui deste bendito benefício de passar, de viver a sua vida na presença de Deus. Meus irmãos, somente pode entrar aquele que reconhece a sua culpa, aquele que sabe de que pai teve, quem foi sua primeira família. Sua primeira família foi de um homem chamado Adão e de uma mãe chamada Eva. Você descende deles, você é filho deles, assim como eu também. Só que nós sabemos desta condição, não nos esquivamos disso, mas confiamos exclusivamente que o sacrifício de Cristo na cruz foi único, total e suficiente para retirar de mim os meus pecados e me tornar aceitável diante de Deus. É assim que se entra na presença de Deus.
mas se entra pelo novo e vivo caminho. O caminho para Deus agora é novo e vivo. Quer dizer que o caminho que se vai a Deus agora não era como o caminho da antiga aliança. Não era por meio de sacerdotes. Não eram homens que intermediavam o meu acesso a Deus. Agora eu mesmo vou direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que o caminho é novo e ele também é vivo. Aqui é um sentido muito importante. Porque esse caminho é um caminho vivo, é um novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós. Porque na antiga aliança, quando se oferecia no dia da expiação o sangue do animal para que o sumo sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos, ele teria que oferecer este sangue rapidamente, antes que o sangue do sacrifício coagulasse. Mas na nova aliança, o sangue é o sangue de Cristo. E o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele continua vivo e eficaz. O sangue do Senhor Jesus Cristo, mesmo depois de 2 anos, de 2000 anos, continua vivo e eficaz para perdoar e limpar pecadores e nos dar acesso à presença de Deus. Meus irmãos, é novo o caminho agora, porque é diferente do caminho, do modo como os homens acessavam a presença de Deus no Antigo Testamento. E os efeitos do sacrifício de Cristo são permanentes, são eternos. Por isso, aquele que vive na presença de Deus aqui, viverá na presença de Deus no céu. Aquele que não entra na presença de Deus aqui, não entrará na presença de Deus no céu. Mas eu concluo essa pregação, irmãos, dizendo que eu mesmo, minha alma fica tremendamente agradecida a Deus por poder pregar essas coisas aos irmãos. Porque a verdade é que a maioria dos crentes ainda não conhecem a nova aliança. Sequer sabem dos benefícios da cruz. A maioria sequer conhece que a morte do Senhor Jesus produziu efeitos no céu, na terra e debaixo da terra. Graças a Deus pelo Senhor nos mostrar estas coisas. Meus irmãos, e essa falta de entendimento pelas coisas que o sacrifício de Cristo proporcionou para nós, faz com que o coração do crente se familiarize com esta mensagem sobre o véu rasgado e torne isso algo comum. E ele nem se lembre do convite de Hebreus 10, 19, para que você venha e entre no santuário, porque Deus está chamando. É a vontade do Senhor Deus que você viva dentro deste lugar bendito, do Santo dos Santos. Só que é interessante notar isso. No Antigo Testamento, multidões e multidões ficavam intensamente desejosas de poder entrar no lugar santíssimo. Elas ficavam ali no pátio, desejando poder entrar lá, imaginando como é que seria entrar na presença de Deus. Mas agora, na nova aliança, agora que o véu está aberto, muito pouca gente quer entrar. Você nota essa disparidade, essa incoerência no coração dos crentes, no coração das pessoas. Passam muito mais tempo trabalhando, estudando, muito mais tempo fazendo coisas seculares, e deixam de lado, meus irmãos, a suprema bênção, que é poder entrar além do véu, que é poder saber que agora eu posso chegar-me na presença de Deus, que em qualquer dia e sob qualquer circunstância, dirigindo, andando na rua ou em qualquer lugar, eu posso entrar na presença de Deus e Deus me ouvirá e Deus me dará sua presença, sua comunhão. Nós precisamos disso, porque esse era o grande benefício do Jardim do Éden. Deus descia na viração do dia para ter comunhão com Adão.
Agora não, meus irmãos. Agora o acesso está aberto continuamente. E Deus está nos chamando a toda hora. Entrem, venham e usufruam dos benefícios da cruz. E é isso que nós devemos fazer. Devemos nos lembrar que não há mais véu entre o cristão e Deus. E se você crê, então entre. Porque Deus está chamando você. Tenha ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque Cristo morreu e removeu o véu. Louvado seja Deus. Recline sua cabeça. Vá agora ao Senhor. Peça perdão a Deus por todo o tempo que você e eu desperdiçamos com outras coisas e não usufruirmos da presença do Senhor. Ó Deus bendito e eterno, nos curvamos diante de Ti. Reclinamos, Senhor, nossa cabeça. Damos graças ao Senhor por estas verdades chegarem aos nossos ouvidos. Pois é verdade, Senhor, que Tu oculta coisas dos sábios, dos inteligentes, e as revela aos pequeninos. E graças Te damos, ó Pai, porque assim Te aprouve. Abençoa-nos, ó Senhor, para que possamos ter cada vez mais este espírito de oração. Que cada dia mais, Senhor, possamos ouvir o chamado do Senhor para que entremos na Tua presença. E que possamos habitar ali, meu Deus, e termos grande prazer de estar aos Teus pés. Abençoa-nos, ó Senhor, ensina-nos. Meu Deus, pois vivemos num tempo tão decadente, num tempo tão equivocado que sequer a maioria conhece a respeito da nova aliança. Ensina-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a conhecermos estes benefícios e andarmos cada vez mais no caminho que conduz à vida. Ajuda-nos, Senhor, pois sabemos que o caminho do céu é estreito e apertado. E nisto, Senhor Deus, consiste este lugar bendito, santo, exclusivo, onde somente entram os crentes. Abençoa-nos por Tua graça, Senhor. Graças também Te damos, meu Deus, por estarmos aqui reunidos e por podermos transmitir esta palavra aos nossos irmãos. Graças Te damos, Pai, pois sabemos que tudo procedeu da Tua mão e a Te adoramos. Em nome de Cristo. Amém.